Vamos lá, queridos, abre sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 20. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, não, tá bom, e relacionando com a nossa família, ok? Essa é a nossa ideia. Cada culto nós falamos de um mandamento. Hoje nós já vamos falar do 6º. Pastor, mas eu só vim em um, é porque nós estamos falando também nos cultos de manhã, noite e quinta-feira, tá? Então, cada culto que nós nos reunimos, nós, então, falamos dos 10 mandamentos, um dos mandamentos, e aplicamos esse mandamento à nossa família. Na última quinta-feira, nós falamos sobre o dia do descanso, e aplicamos essa realidade à nossa família. E nós falamos muito, agora na escola bíblica, nós repetimos mais uma vez, não é, a importância do dia do Senhor. Nós não separamos mais o sábado, o Shabá, o pastor falou sobre os 3 descansos, então nós não usamos o sábado, o pastor mostrou por que nós batistas usamos o domingo, então eu trouxe uma lista de razões, com evidências bíblicas, né, os textos bíblicos que mostram que o dia do Senhor é o domingo, e também a história, os primeiros cristãos, nós temos documentos históricos de que as suas reuniões eram no primeiro domingo, no primeiro dia da semana. E nós falamos dessa importância de que o domingo ele é um dia do Senhor, e nós precisamos até nos preparar um dia antes para estar aqui neste lugar. E devemos dedicar o dia de domingo ao Senhor. Então, não é um dia que a gente, todo domingo, tem churrasco para fazer, visita para a família, e é o dia do Senhor. Então, eventualmente, sim, a gente está fazendo outras coisas, mas a prioridade do domingo, segundo o mandamento do Senhor, é que ele seja realmente dedicado a Ele. Hoje nós vamos falar do 6º mandamento, né? Ué, por que eu pus aqui 5º, irmão? Olha, eu estava ali dentro agora, com o meu coração, assim, não me perdoando por ter colocado o alfabeto grego no lugar do hebraico, por ter colocado o grego no lugar do hebraico. Mas sabe o que é isso, irmãos? Talvez você não entenda essa dimensão, mas cansa demais. É muito cansativo. Isso se estende até à minha família. É muito cansativo. Porque cada coisinha que eu vou falar para vocês, eu tenho a responsabilidade de tentar ensinar aquilo que é certo. E eu não consigo vir dizer uma coisa para você sem ler um monte de coisa. É muito cansativo. E eu recebo muita coisa. Ontem mesmo, tem um senhor que eu trouxe aqui, ele traduziu, ele morou em Jerusalém, ele morou em Israel, traduziu textos importantes de rabinos para o português, ele me mandou esse material ontem, meu vizinho de prédio, quero tomar um café com ele. E ontem eu estava lendo justamente a Sabá, a Shemá, como é que é isso a partir do rabino e tudo mais, muito interessante, mas é muita coisa que a gente lê e escreve, e isso cansa. Então, aí, eu troquei até o número do mandamento aqui, ó. É 6º, não é isso, irmãos? Então, é o 5º, é isso mesmo. Então, está certo. É o 5º mandamento, está certo, irmãos. Então, cansa demais. Às vezes, eu chego em casa, é muito cansativo. Vamos lá. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ok? Esse é o 5º mandamento. Então, nós estamos nos reunindo aqui mais uma vez para a gente estudar essa relação entre os 10 mandamentos e a nossa família. Uma coisa importante que eu quero dizer para você é que os mandamentos do Senhor, eles não devem se constituir um fardo para nós. Não foi para isso que Deus deu os mandamentos. Ele deu os mandamentos ao povo de Israel para que isso fosse vida para eles, e não um peso. Nada que vem de Deus é pesado para a gente. O peso acontece quando nós resistimos àquilo que Deus tem para nós. Então, essa briga, ela é muito complexa.
Uma vez eu vi uma entrevista sobre corrida. Eu sou muito preguiçoso para correr, para jogar bola. Gosto muito de jogar bola, mas sou preguiçoso. O Vitor vive me chamando todo sábado, é hoje, pastor, é hoje. E eu uso uma muleta, eu digo, minha chuteira arrebentou, nem compro outra. Porque se eu comprar, vou ter que ir, não é verdade? Então, eu nem compro. Então, estou apoiando nessa muleta. E a mulher disse assim, a corredora falou assim, a entrevistadora, quando você descobre que você realmente está correndo? Ela disse, quando a gente para de olhar o tempo e a gente está tão envolvido naquilo que aquilo já não é mais uma dificuldade, é um prazer. Não é? Então, a lei do Senhor é a mesma coisa. Ela não deve ser um peso. Jesus mesmo disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a dureza dos mandamentos se consiste na resistência que nós temos a ele. A dificuldade que nós temos de aceitar que aquilo ali é um mandamento do Senhor e que se nós entrarmos pelo viés do mandamento do Senhor, nós vamos ser muito mais felizes, alegres, leves. Agora, quando nós resistimos, isso se torna pesado para nós. Então, como eu disse, nós fechamos a última quinta-feira um bloco contendo os 4 primeiros mandamentos. E como nós vimos, esses primeiros mandamentos se referem à exclusividade que Deus exige das nossas famílias. Os 4 primeiros mandamentos, eles são Deus dizendo para nós, olha, nós temos um contrato. Nós temos um contrato onde os 4 primeiros mandamentos, as 4 primeiras cláusulas desse contrato, vai dizer da exclusividade que eu gostaria que a sua família tivesse comigo. Então, se nós poderíamos fazer exatamente o que Jesus fez, que é resumir esses 4 mandamentos num só. Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está pegando os 4 primeiros mandamentos e fazendo uma síntese dele e dando para nós. Olha, os 4 primeiros mandamentos diz disso. Você deve amar com todo o teu coração. Você deve amar de toda a tua alma. Você deve amar de todo o teu entendimento, e você deve amar de toda a tua força. Se você fizer isso, você vai pôr Deus como teu único Deus, você não vai se prostrar diante de outro Deus, você não vai tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e você vai guardar com muito prazer o dia do Senhor. Esse dia vai ser um dia santificado, não é essa ordem que Deus dá lá para a gente? E eu perguntei aqui na Escola Bíblica Dominical, o que é um dia santificado? É um dia separado, essa é a ordem de Deus. O dia do Senhor deve ser um dia separado para Ele, onde você vai contemplar a beleza do Senhor, onde você vai se reunir com o povo de Deus para adorar ao Senhor, para estudar as leis, os mandamentos do Senhor, para se deleitar naquilo que o Senhor tem, no maná que Deus tem para nós. Então, o dia do domingo é o dia que nós nos reunimos como cristãos para nós nos deleitarmos em adoração ao nosso Deus. Foi isso que Ele mandou a gente fazer. Ele não orientou, Ele mandou. É diferente. Orientação a gente tem dado aos filhos da gente. Deus não orienta, Deus manda. É isso que tem que ser feito. Então, os 4 primeiros mandamentos vai falar dessa exclusividade. Então, Jesus destaca, nessa síntese que ele faz, o aspecto integral do relacionamento que deve haver entre nossas famílias e Deus. Esse amor integral, exclusivo, é o que nós precisamos ensinar na casa da gente. Os filhos da gente precisam aprender de nós que a nossa relação com Deus tem um nível de exclusividade, que Deus não pode ser trocado por qualquer coisa. Que adorar ao Senhor, a adoração não pode ser trocada por qualquer coisa, que nós não podemos negociar a fé por qualquer coisa, que há um aspecto exclusivo que precisa ser ensinado na casa da gente. E por que nós devemos fazer isso? Porque, como acabei de dizer agora, nós mesmos afirmamos, não é uma orientação, é um mandamento. E, segundo, porque é a nossa parte no contrato. Nós precisamos fazer de Deus a nossa exclusividade. Qual que é a parte de Deus? Está lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, que nós já falamos aí algumas vezes, não é? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Agora, você imagina, como nós falamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Esdras lendo isso para o povo, depois de 70 anos de cativeiro babilônico.
o povo chorava. E por que o povo chorava? Porque eles olharam para isso e viram que isso não foi uma realidade na vida deles e que o problema não estava em Deus, mas na quebra do contrato. As famílias hebreias quebraram o contrato com Deus. Então, eles pagaram esse preço, viveram 70 anos de cativeiro, e esse cativeiro, ele representou tempos de quebrantamento, momentos de voltar-se para o Senhor, momento de pensar nas coisas de Deus e de realmente se dobrar diante das leis do Senhor. O quinto mandamento, que é esse que nós estamos aqui analisando, é o primeiro da lista dos mandamentos que tratam das relações interpessoais. A partir de agora, os mandamentos serão voltados para o relacionamento entre pessoas. Os 4 primeiros, relacionamento com Deus, exclusividade de Deus. Agora, nós vamos falar de relacionamentos com pessoas. Os próximos mandamentos vão ser nessa direção. Agora, por que Deus não ordenou primeiro os mandamentos interpessoais? Por uma razão muito simples. Somente a partir de um entendimento claro dos 4 primeiros mandamentos é que nós vamos conseguir cumprir os outros. Se eu entendo essa exclusividade a Deus, se eu entendo esse amor a Deus, se eu entendo essa forma de adoração a Deus exclusiva, onde eu o amo de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração e de todas as minhas forças, a partir dessa relação exclusiva com Deus é que eu tenho condições agora de me relacionar com você no amor que Ele exige que eu me relacione com você. Aliás, cumprir os mandamentos interpessoais se constitui a prova de que eu entendi os 4 primeiros. Se eu cumpro os outros, é porque eu entendi os quatro primeiros. Ou seja, a validação de um é a validação do outro. Olha o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Olha o que ele está dizendo, se você não ama a Deus, se você diz, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, há uma controvérsia nisso. Ou seja, você não entendeu os 4 primeiros mandamentos. Ele não está no seu coração. Ele não está na sua vida. Você não está amando a Deus de fato. Porque a resposta desse amor que você tem a Deus, ela é dada no meu relacionamento com o outro irmão. Por isso que uma coisa vai validando a outra. O que João está dizendo, em outras palavras, é que a forma como eu vou lidar com o outro vai dizer o quanto de Deus representa para mim. Essa é a realidade. Quanto de Deus representa para mim? O quanto de Deus é exclusivo para mim? O quanto de força eu coloco nessa relação de amor com Deus? O quanto de entendimento, o quanto de coração, o quanto de mente meu está envolvida nessa implicação exclusiva com Deus? A minha relação com o outro vai testificar, vai dizer dessa minha relação com Deus. Então, a aplicação do segundo bloco de leis, que é o que vem agora, vai depender do cumprimento do primeiro bloco. Por isso que Deus dá o primeiro bloco aos judeus, e se eles têm condições de amar a Deus de todo o coração, eles vão partir para a segunda síntese do mandamento, que é amarás ao teu próximo, então, como a ti mesmo. Então, eu preciso entender o primeiro bloco. Nesse caso, então, é importante que haja um empenho da parte de nós, pais, famílias, em relação ao ensino dessas 4 primeiras leis. E é por isso que Deus vai dizer, vocês precisam inculcar isso na cabeça dos filhos de vocês. Você precisa conversar sobre isso com eles, andando pelo caminho, sentado, conversando, trabalhando, seja lá o que você estiver fazendo, no seu dia a dia, você precisa colocar isso muito bem colocado na vida do seu filho, porque daqui para frente, se isso for bem colocado, vai depender toda a relação dele. Seu filho vai amar a igreja se ele amar a Deus. Seu filho vai amar a esposa dele, ou a sua filha vai amar o marido dela, se amar a Deus, e Deus for exclusivo para ela. Os seus filhos serão filhos que respeitarão e honrarão a vocês, se isso estiver colocado no coração deles e no de vocês também. Os seus filhos serão ótimos funcionários ou patrões, se
a lei dos 4 primeiros mandamentos estiverem enraizados no coração deles, inculcados na mente deles. Eles serão excelentes cidadãos da sociedade se isso estiver enraizado e inculcado no coração deles. Por isso que Deus pressiona tanto para isso. Precisa fazer um trabalho sério, precisa fazer um trabalho realmente que é desgastante, mas que traz um resultado positivo. O 5º mandamento também é o primeiro com promessa. É o primeiro mandamento que nós temos uma promessa de Deus. Você, então, vai honrar o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. O que significa isso? Algumas ideias são válidas para o entendimento dessa promessa. Tá? Nós estamos distantes desse dia. Então, é difícil a gente fechar uma questão e dizer assim, como é que o judeu entendeu isso? Como é que o hebreu lá, ouvindo essa lei, entendeu que Deus estava falando de prolongar dias? Então, quero trazer algumas teorias para vocês que podem, juntas, nos dar uma noção. Primeiro, ela pode se referir às gerações dos hebreus na Terra Prometida, como se Deus estivesse dizendo, olha, se você honrar o teu pai e tua mãe, a vida de vocês vai ser uma vida mais sadia, vocês vão crescer mais, e as gerações futuras que entrarão na Terra Prometida nunca vão se acabar, ou seja, o nome de vocês será perpetuado por muitas gerações. Uma outra tese seria que pode se referir a uma vida mais disciplinada, mais cuidadosa, significa também uma vida mais longa. Filhos rebeldes, inclusive tinha leis no Antigo Testamento, que o filho rebelde devia ser trazido à liderança da igreja para ser apedrejado. Se o teu filho não quer te ouvir, se teu filho é rebelde, se teu filho é isso, então tem que tirar ele, tem que cortar. A coisa lá em Israel, gente, era muito diferente de hoje. Porque lá era o seguinte, a lei era assim, deu BO, tem que cortar o mal pela raiz. Era assim, basicamente, que era tratada a coisa. Então, essa vida disciplinada, essa vida de amor ao pai, de honra ao pai e à mãe, obviamente, traria uma vida mais longa. Em terceiro, ela pode se referir também, se a gente pensar que o Antigo Testamento e as leis de Moisés são sombras de coisas que seriam reveladas em Jesus Cristo, nós podemos pensar que se refere à ideia da eternidade. Ou seja, famílias fiéis ao Senhor encontrarão naturalmente salvação. Então, nós podemos pensar nesse conjunto de bênçãos que vem atrelada a este mandamento. Outra informação importante ligada a este mandamento é que ele vai dizer de onde começa o amor ao próximo, onde começa o respeito pelo outro, aonde vai começar a ideia até de respeito à autoridade, respeito à liderança na igreja, respeito ao pastor, respeito ao policial militar, respeito ao prefeito, ao governador, ao presidente, a autoridades instituídas. Então, a ideia é que essa coisa de se respeitar o outro comece dentro do núcleo. E que núcleo é esse? O núcleo da família. Então, honra o teu pai e a tua mãe. É nesse lugar que eu devo começar o exercício do segundo bloco de mandamento. O honrar o pai e a mãe não está no último dos primeiros 6. Ele é o primeiro. Eu preciso aprender isso dentro do meu núcleo familiar. É lá que eu sou ensinado essa coisa do respeito pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo tio. E é lá que eu vou aprender que eu preciso respeitar os mais velhos. É lá que eu vou aprender que um senhor de 60 anos... Cadê o Nailton? Amém, Nailton? Oh, glória, nem acredito que você tem 60 anos, tem até o corte. Já... É lá na família que eu vou aprender a olhar uma pessoa de 60, 65 anos, 70, 80 anos, com as suas barbas grisalhas, que a minha já está chegando, né? Com respeito. Que eu não vou ensinar o meu filho a olhar um senhor de idade que está fazendo uma coisa na rua que às vezes dá vontade de rir ou de zombar, e ele fica, o tiozinho, o tiozinho. É dentro de casa que nós vamos aprender, que nós aprendemos que a gente tem que respeitar as pessoas mais velhas, que a gente precisa amar pai e mãe. Então Deus dá esse mandamento dentro do núcleo. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Nós nascemos numa família, e nessa célula da sociedade, nós temos os nossos primeiros contatos que vão definir o nosso caráter, nossa identidade, nosso conceito do certo e do errado, conceitos de ética, de moral e também os nossos padrões espirituais. É dentro desse lugar que nós vamos aprender.
Aí ontem, na reunião aqui, nós falamos coisas importantes sobre isso, que às vezes na igreja nós temos o mesmo problema que na escola. Nós tentamos construir para os filhos de vocês, agora estou falando de filhos pequenos, né? Nós tentamos construir para os filhos de vocês um padrão ortodoxo de fé e de conhecimento bíblico, que muitas vezes é destruído quando ele chega dentro de casa. Que ele chega lá, imagina o seu filho aprendendo lá na escola bíblica dominical, que o domingo é dia do Senhor Santo, que todo domingo ele precisa vir para a igreja adorar o Senhor, e você dizendo para ele que não é bem assim, que hoje vocês vão comer uma carne, um churrasco, ou vão visitar um parente familiar. E que, eventualmente, você vai aparecer naquele domingo na igreja. Imagina o seu filho ouvindo essas duas coisas, ele vai dar crédito a quem? Ao pastor? A Marane? A Mara? Ele vai dar crédito a você. Então, essa desconstrução é muito complexa, porque o que a igreja pega depois? O adolescente ou o jovenzinho com a cabeça em outro lugar, e não na casa do Senhor. Então, é muito complexo isso. Então, é dentro da casa que nós vamos construir, é lá nesse núcleo que Deus está dizendo nesse mandamento, que começa a construção desses valores. Então, se os nossos filhos respeitarão seus professores, seus líderes, pessoas mais velhas, autoridades, primeiro terão que aprender a respeitar e honrar os seus pais. A pergunta é, quem é que vai ensinar isso a eles? Essa responsabilidade é exclusiva da família. É a família que ensina. Não é o pastor, não é a igreja, não é a escola, não é a rua, é a família que vai ensinar isso a ele. E é em casa que eles aprenderão através da observação e do ensino formalizado sobre essas coisas. Ou seja, ele não vai aprender a honrar pai e mãe, as pessoas, só porque você ensina verbalizado, ele vai aprender também através da observação. Escuta o que essa educadora chamada Tânia Zaguri, não sei se alguém já ouviu falar nela aí, Tânia Zaguri, olha o que ela vai dizer. O livro dela está, se não me engano, na 83ª edição. Isso eu comprei, deve ter uns 5, 6 anos atrás. Deve estar na 100ª edição. Né? Olha o que ela vai dizer. E nós, os pais, queremos muito ver nossos filhos crescendo no rumo da felicidade. Não queremos? Pergunta ela. Isso aqui não tem nada a ver com crente, tá, gente? Isso aqui é educação, psicologia, é outra coisa. Então, nós temos que ajudá-lo nisso, diz ela. Porque ninguém, ao vir ao mundo, sabe o que é certo e o que é errado. O ser humano, ao nascer, não tem ainda uma ética definida. Somos nós, especialmente nós, os pais, que temos essa tarefa fundamental e espetacular, passar para as novas gerações esses conceitos tão importantes que conferem ao homem a sua humanidade. Olha que coisa. Isso não tem nada a ver com crente, mas parece que ela leu. Olha lá os 10 mandamentos. O que ela está dizendo? É nosso papel. Parece que ela leu a Shema. Parece que ela leu esse 5º mandamento. E ela está trazendo para nós essa responsabilização de ensinar esses meninos o que é honrar o pai e a mãe. Observe como se faz importante um trabalho cuidadoso, aplicado dos pais, para que os mandamentos do Senhor estejam presentes na vida dos nossos filhos. Então, o mandamento de honrar o pai e a mãe é tão importante que nós temos o contraponto negativo dele. Na Bíblia também tem o contraponto negativo do mandamento, do 5º mandamento. Ele está lá em Êxodo, capítulo 21, versos 15 e verso 17. Quem agredir o próprio pai ou a mãe, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, terá que ser executado. Olha só, tem o contraponto do mandamento. Esse ensino é fundamental para o tipo de ser humano que nós vamos entregar ao mundo. Observe que nos dias de hoje é comum a quebra desse mandamento. Esse ponto negativo é o que mais acontece. Então, você vê filhos agredindo pais, está toda hora na televisão. Gente, o caso mais famoso de um filho preso no nosso país, o que a menina fez com o pai e com a mãe? Ela matou o pai e a mãe, agora que recebeu o induto do Dia das Mães para ir para casa. Não recebeu? Recebeu o induto do Dia das Mães. Entende isso? Como que esse mandamento é quebrado entre nós hoje, na humanidade? E aí você pensa, não, mas é só o menino lá fora. Daí, não, às vezes dentro da igreja você tem aquele menino respondão, aquele menino agressivo com o pai e com a mãe, que já botou uma guia no pescoço do pai e da mãe. Quem dirige a casa não é mais o pai e a mãe, é ele que dirige. A palavra final é dele.
é áspero, é mal educado com os pais, não tem respeito com os pais. São quebras do 5º mandamento acontecendo hoje. Filhos não só agridem os seus pais ou desonram com palavras de xingamento ou de maldição, como também os matam. Tem filhos matando os pais. Não é incomum nós vermos nos noticiários os filhos que mataram seus pais. A pergunta é, o que está de errado? Será que as famílias estão construindo monstros em vez de seres humanos? Você imagina você um dia receber um telefonema que seu filho está na delegacia? Ele está na delegacia por quê? Porque ele está com fogo no morador de rua. Imagina que você recebe um telefonema que o seu filho está na delegacia. Está na delegacia por quê? Porque junto com outros meninos espancou uma empregada doméstica que estava saindo do trabalho 5 horas da manhã, confundiu ela com prostituta, mesmo que fosse prostituta. Você vai sair espancando os outros por aí? Aonde que está? O que está errado? O que as famílias realmente estão construindo nos seus filhos, né? Os filhos são sintomas de uma causa maior. Então, os crentes precisam acordar para um fato: a sociedade está moldando as nossas famílias. Não feche os seus olhos para isso, pai. Não se engane com isso. Mas os nossos filhos estão na sociedade, eles vão para a escola, eles vão para a faculdade, eles constroem amizades que não estão nos círculos da espiritualidade que ele professa ou diz professar. E essa sociedade está moldando os filhos da gente, está construindo alguma coisa na cabeça e no coração deles. E a família que a sociedade quer moldar não se parece nada com as famílias ou com a família que Deus quer moldar na gente. Os valores são diferentes, a composição é diferente e as leis são diferentes. Nessa família fabricada pela sociedade não há forma, basta morar junto, não tem forma. Homens podem morar junto com outros homens, é uma família. Mulher pode morar com outra mulher, é uma família. Ou qualquer outro gênero que esteja no rolo é uma família. Então, a família que a sociedade molda e constrói parece ser divorciada da família que Deus quer construir, né? Então, nessa família, o errado é o certo e o certo é o errado. Não há padrão. Nessa família, tudo é permitido. É essa família que a sociedade está moldando, né? O resultado são filhos sem rumo, sem apoio, sem referência, sem forma, vazio, sem norte, sem direção. Um filho semelhante ao mundo caído, um filho sem salvação. É isso que o mundo está moldando. Nós precisamos acordar para isso, e não pensa que é porque o seu filho nasceu na igreja, foi batizado, foi consagrado, que ele está imune a essa forma que está sendo construída lá fora. Ele está levando isso no coração, ele está levando isso na cabeça, e se a gente não tratar, ele vai levar isso para a família dele, a posterior. Nossa responsabilidade, então, como família, é ensinar os nossos filhos sobre esse princípio do 5º mandamento. Por isso que eu falei lá na frente, falei aqui quinta-feira, falei, gente, o 5º mandamento não é para o filho, o 5º mandamento é para os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, isso alguém precisa ensinar. O pai e a mãe precisam se fazer digno dessa honra. O pai e a mãe precisam ensinar esses padrões de honra, né? Então, eles precisam aprender a honrar, e quem deve ensiná-los, como disse a educadora que a gente leu atrás, somos nós. Para tanto, nós devemos, então, nos fazer dignos dessa honra. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa amar os nossos filhos. Veja bem, amar não é dar tudo que um filho quer, mas tudo que é necessário para se tornar uma pessoa saudável em todos os aspectos. Até porque amar, o amor que dá tudo, não constrói um bom cidadão, constrói um cidadão cheio de distorções emocionais e psicológicas, que não sabe lidar com frustração. Já viu aquela criança que vai no mercado e ela pede assim, me dá aquela batata frita, e a mãe diz, não dou, ela se esparrama pelo chão, ela joga tudo para o alto. Na sua loja acontece isso? Lá na sua loja tem esses casos? Não, tem? Me dá aquele livrinho, eu quero tudo. Se não comprar, eu não vou para a escola, eu vou me matar, faz igual o Didi, tenta abrir a boca. E o pai ou a mãe vai lá e reforça que aquele comportamento dá certo, vai lá e compra. Eu me lembro até hoje quando o meu filho entrou numa loja de brinquedo e pegou uma guitarra. Esse sujeito, gente boa ali, ó. Ele era pequenininho. Eu não estava, né, Marina? Como é que... A Marina que...
ele tinha 3 anos, né? Pegou uma guitarrinha daquela de brinquedo. E para tirar o menino de dentro da loja? Então, saio daqui só com a guitarra. Então, vai ficar aí, ué. Vamos embora. Tchau. Ainda vieram para o dono da loja e dizer, quando cansar, você manda entregar lá em casa. Nunca mais esperneou. Não é assim que funciona. Amar não é dar tudo que o outro quer. Amar é dar aquilo que ele precisa receber para ter uma vida saudável. Deus não dá tudo que você quer, dá? Toda oração que você faz, sai? Toda oração, imagina. Então, não é assim que funciona. O contrário também é verdadeiro, né? Desculpa. Ele nos ama, a Bíblia diz que Deus nos ama, deu Jesus por nós, mas não dá tudo o que pedimos. Está lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Não é? Vocês pedem, mas não recebem. Por que não recebe? Porque pede mal para gastar nos seus próprios deleites. É Deus dizendo, eu não dou tudo que você pede, você está pedindo errado. E a gente tem que ter esse discernimento com o filho. Se amarmos nossos filhos de forma correta, ensinarmos a ele a fazerem o mesmo, nós estaremos ajudando na formação de um caráter, de um coração bem saudável. Mas o contrário também é verdadeiro. Se não ensinamos sobre o amor de forma correta, nós corremos o risco de prejudicá-los. Eles podem se tornar pessoas vazias desse precioso sentimento, ou então externalizar isso de forma distorcida, porque ele não sabe o que é um amor verdadeiro, não é? E aí o pastor Adrian Roger, ele lista algumas formas de amar, tocando o filho, abraçando, ter esse contato de abraço, de amor, abençoando a vida dos filhos, não é? Ouvindo esses filhos, ou seja, dedicando esse tempo para sentar, para ouvir as suas demandas, orando pela vida deles também. O ato mesmo de chamar os filhos, tem hora que formalmente, tem hora sem eles verem, orando pela vida deles. Eu me lembro quando a Paula era pequena, mais nova do que o Davi um pouco, a gente ia para a igreja lá em Miradouro, e durante o culto eu colocava a mão em cima da cabeça da Paula, ali, disfarçadamente, para não escandalizar muito, não, o pastor é pentecostal e tal, né? Mas aí eu colocava a mão suavemente na cabeça ali, orava quase o culto todo. Quantas noites vai lá na cama, eu e a Marina, fomos lá, ou mais ela também, a Marina, a mulher tem mais isso, né? O homem quer dormir de noite, a mulher tem essa preocupação, acho que é por causa de amamentação, levou esse costume, né? Mas de ir lá e orar pelos filhos, né? Segundo, a gente ensina um filho a honrar pai e mãe, incentivando eles, né? No incentivo, nós reconhecemos a potencialidade dos nossos filhos e nós vamos estimulá-los a crescer. Esse é um ponto muito importante no desenvolvimento cognitivo e no amadurecimento das emoções. Agora, presta atenção, incentivo é diferente de elogio. Elogio, você pode errar. Você pode elogiar a coisa errada. Você pode proceder de uma maneira errada. No elogio, nós canalizamos para aquilo que foi feito. No incentivo, nós canalizamos para a pessoa que fez. O seu esforço é válido, não necessariamente o que você fez. Mas o seu esforço é válido. Elogiar, por exemplo, às vezes, a gente não vai parar o tempo todo para ficar elogiando talento de filho. Olha como você toca bem, mas elogiar o caráter dele. Olha como você é uma pessoa verdadeira. Olha como você é sincero. Esse elogio é importante. Olha, ou esse incentivo, olha como a sua espiritualidade está amadurecendo. Olha como você tem se tornado uma outra pessoa. São aspectos importantes, eu acho, talvez eu fale isso um pouquinho mais na frente, mais uma vez. Também dando limites. Essa é a terceira maneira de nós nos tornarmos pais que os filhos desejam honrar. O estabelecimento de limites é mais importante do que muita gente imagina. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 13, nós vemos uma fala de Deus em relação à negligência de um sacerdote, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, desprezíveis, e ele não os repreendeu. Está falando de quem, gente? Do sacerdote? Eli. Ele sabia quem eram os filhos dele, mas ele não foi lá repreender os filhos. Ele não consertou aquilo. Ele não pôs limites.
Filhos que não sabem o que são limites podem não confiar aos seus pais. Sabia disso? Porque quando há limite, os filhos passam a confiar que o pai ou a mãe está no controle das coisas. Eles podem até desenvolver a crença de que não são amados por falta de limites, porque essa falta de limite pode ser interpretada por eles como descaso. O meu pai e minha mãe deixam eu ir em qualquer lugar. A pai do menininho não deixa. O pai do meu colega, a mãe dele, 10 horas, a mãe do meu colega está ligando para ver se ela está bem. O meu não liga não, o meu me deixa à vontade, eu sou livrona. Mas isso vai criando uma crença de abandono. Por que ele não liga para mim? Por que ele não quer saber a hora que eu estou chegando em casa? Por que ele deixa eu dormir fora todo dia, fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, andar por onde quiser? Onde está o cuidado? Onde estão os limites? Por que o filho do outro tem um monte de limite e eu não tenho? Ele vai criando aquela crença, será que eu sou tão amado assim mesmo? Porque eu vou na casa do meu amigo, ele não pode, eu chamo ele para vir aqui em casa, ele não pode. Ou melhor, eu chamo ele para vir aqui em casa, ele não pode. Eu peço minha mãe, ela deixa eu dormir o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, na casa de quem eu quiser. Então ele começa a pensar, será que esses pais me amam mesmo? Será que eles gostam realmente de mim? Será que eu tenho valor realmente para eles? Então isso é um tiro que pode sair, essa liberdade, esse não dar limites, pode ser um tiro que está saindo pela culatra, um tiro no próprio dedão do pé. Não é? Crianças sem limites ficam sem rumo, experimentam a sensação de insegurança. Não tem segurança. O pastor Adrian Rogers diz que a omissão de se estabelecer limites a uma criança comunica rejeição a ela e não liberdade. Então, limites como hora de chegar em casa, hora de o que vestir, com quem andar, o que fazer, o que assistir na televisão, hora de dormir, parecem primitivos, mas são meios pelos quais nos tornamos amados e honrados pelos nossos filhos. Em último lugar, nós precisamos ensinar aos nossos filhos liderando eles. Esse tópico nos remete quase que automaticamente a Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. A força desse texto está no verbo ensinar. Ensina. Parece que o povo de Israel ouviu muito isso na vida. Ensina a criança. Os hebreus sabiam que eles precisavam ensinar a seus filhos. Então, alguns verbos eram bem familiares para eles. Inculcar, ensinar, instruir. Esses verbos diziam dos imperativos de Deus para a família. O que Deus quer que a gente faça com a família da gente? Inculca, ensina, interpreta para ele, instrui ele. Liderar, então, é acompanhar os filhos e ensinar esses filhos como fazer. Como que faz, filho? Não basta apenas eu mandar ele ir. Eu preciso ensinar ele como fazer. Uma pergunta importante, então, nesse processo é, o que queremos que os nossos filhos sejam? Não estou falando de profissão, eu estou falando de caráter. O que queremos que eles sejam? Eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja funcionário público, legal. Mas enquanto sujeito do caráter? O que nós queremos que eles sejam? Eu estou falando da construção, do que eles serão enquanto homens e mulheres. Liderar os filhos a serem honestos, íntegros, sinceros e verdadeiros é uma tarefa nossa que nós devemos fazer com o exemplo da nossa vida. Presta atenção, exemplo da minha família. Lá em casa, nós não somos muito de elogiar talentos. A gente elogia, mas a gente não elogia tanto. Às vezes a Marina briga comigo, dá uma força lá, não é? Fala que está legal, que está bom mesmo, né? Nem fazemos questão de mostrar para os nossos filhos que nós somos pessoas perfeitas. Pelo contrário, nossas fraquezas são usadas para ensinar a eles sobre a providência de Deus. Então eu não quero parecer para o meu filho um super-herói, nem para a minha filha. Eu não oculto as minhas fraquezas dos meus filhos. Pelo contrário, quando elas aparecem, eu digo, olha, filho, mas olha como que Deus entra nesse negócio. Nós sabemos que nós somos pecadores, falhos, e nós não escondemos isso dos nossos filhos. Mas uma coisa nós valorizamos muito na nossa família: sinceridade. Isso nós valorizamos.
Então a pergunta, quem mexeu no meu queijo, tem que saber quem mexeu. Então quando acontece isso dentro da nossa casa, quem mexeu nisso aqui? Foi você? Não, foi você? Não, foi você? Nós somos 4. O sujeito oculto, então o Espírito Santo está agindo aqui. Ou então nós vamos começar a repreender algum espírito aí. Quem agiu? Mais importante do que o feito errado, ou se está certo ou se está errado, eu quero deles a sinceridade de confessar o seu pecado. Então, lá em casa, se não sabe lidar com a sinceridade, é melhor não errar. Porque nós vamos ter que confessar o nosso erro. Eu não quero filho na minha casa sonso, que fica dizendo uma coisa que ele não é. Ele vai ter que dizer quem ele é. Então, o dia que o meu filho se afastar do caminho do Senhor, eu vou pegar no braço dele ou dela e vou levar lá no pastor da igreja e vou dizer, olha, cuida que o filho é teu. Amanhã vai ter uma fila de filho. Eu faço isso com a minha família. Então eu trabalho com a sinceridade lá em casa. Eu tento mostrar para eles que isso é importante. Filhos, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós erramos. Mas quando a gente erra, a gente tem que confessar quem a gente é. Então, onde a mentira tem que ser revelado. Se você não sabe lidar com a tragédia que você provocou, com o erro que você está provocando, então não provoca, porque se você provocar, você tem que botar sua cara à mostra, você é o responsável por aquilo ali. Isso é uma coisa que a gente bate forte na nossa família. Em nossa família não importa o quanto você errou, você tem que assumir o que você errou. Então, se alguém tem problema com isso, lá em casa é melhor não errar. Nós tentamos desvendar qualquer tentativa de sonceira. A gente percebeu, a gente tenta desvendar. Não, vem cá, vamos tentar entender o que está por trás disso aí. Vamos tentar entender quem mexeu naquele pedaço de bolo, não é verdade, Davi? Vamos tentar descobrir quem mexeu no bolo da Paula, né? Quem comeu o chocolate da Paula. A Paula é a maior vítima, coitada. Todo mundo come as coisas da Paula. Quem comeu os chocolates da Paula? Vamos tentar descobrir isso, né? E vamos trabalhar com verdade na nossa família. Quando um filho, mesmo depois de muita pressão, assume quem ele é, aí sim nós elogiamos o seu caráter, mais até do que o seu talento em desenvolver alguma coisa na vida. Quando ele realmente assume, aí nós chegamos, é isso aí. Papai não vai bater, vai ter uma punição, obviamente. Eu não vou te bater, vai ter um castigo, levezinho, talvez um mês sem pegar no videogame é mole, né? Mas é isso, a gente diz, é isso, filho, é isso, filha, que eu quero de você. Que você seja sincero com quem você é. Nossos filhos precisam sentir a confiança que estão sendo liderados por pais que vão levá-los na direção correta. Quando teu filho percebe isso, que você ama o Senhor acima de todas as coisas, que você tem aqueles 4 primeiros mandamentos como uma condição sine qua non da sua vida, aí ele vai olhar para você e vai dizer, eu honro o meu pai e a minha mãe com tudo que eu sou. Aí você vai ouvir o seu filho dizendo para você, você não vai entender, dizendo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Já ouviu isso, pai? Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Oremos e trabalhemos para que sejamos pais dignos de honra para nossos filhos. Oremos e trabalhemos para que nossos filhos nos honrem com as suas vidas e através delas. Amém? Vamos ficar de pé.